Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker, que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal está aqui, Godoy1x te dá bônus em dobro. Para se cadastrar eu deixo o link na descrição do vídeo e eu também deixo no nosso comentário fixado. Vocês acessam pelo nosso link, na hora de realizar o seu depósito, após o seu cadastro, você faz com o nosso cupom Godoy1x para você resgatar bônus em dobro. Vai depositar 50, vai retornar 100, vai depositar 200, retorna 400 até R$1.500, beleza? A partir dali, faça o seu palpite vencedor. Você pode aproveitar nesse final de semana o clássico Flamengo e Fluminense na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x, fechado? Bom, galera, vamos falar dessa coletiva de apresentação do zagueiro Léo Ortiz, que se nós, com muita atenção, passou assim, com muita atenção por essa coletiva, algumas respostas, me chamaram a atenção. Tanto ali do Marcos Braz, quanto do Bruno Spindel, como também do zagueiro Léo Ortiz, e que me gerou assim, uma certa preocupação, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Pedir para vocês deixarem o like, deixar a curtida de vocês, e claro, se inscreva aí no canal para o amigo que ainda não está inscrito. A gente vai debatendo diariamente notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo, como hoje nós fizemos 2 vídeos. Então, para você que não viu o nosso vídeo de um pouco mais cedo, que fala muito sobre esse âmbito tático da marcação de pressão do Flamengo contra o Fluminense, eu deixo o convite para você acompanhar, você que ainda não viu, não deu uma passadinha ainda aqui no nosso canal, beleza? Bom, galera, vamos começar pelo Marcos Braz, que logo no início da apresentação, o Marcos Braz falou o seguinte, abre aspas, o Tite teve importância na chegada do Léo Ortiz. Quando ele pede a sua contratação, ele não queria mais ninguém para a sua posição, ele pede você. Marcos Braz falando, né, e como o Tite passou diretamente, né, por essa contratação. A gente já, desde janeiro, a gente já havia falado, né, que o Flamengo vinha ali buscando, dezembro já tinha, né, ali o interesse, mas desde janeiro o Tite está falando, como é que tá esse andamento? O Tite estava querendo o Léo Ortiz, e o Marcos Braz deixa isso bem claro, e esse desejo do Tite com o Léo Ortiz também abre o próximo tema que a gente até fala, né, sobre a responsabilidade do Léo Ortiz, sobre a expectativa do Léo Ortiz, que também foi perguntado a ele, esse tema foi muito levantado na coletiva. Ainda sobre o Marcos Braz, ele respondeu, e eu percebi com muito cuidado, com muito zelo, sobre o tema da data FIFA, Copa América, desfalque. Ficou claro que isso está preocupando a direção do Flamengo. O Marcos Braz deu muita atenção a esse tema, falou muito sobre isso, lamentou, e o Bruno Spindel também falou muito e chamou a atenção que eles falaram, eles estão contando com 9 datas, 9 jogos, que o Flamengo estaria sendo então desfalcado, né? A gente está falando de 27 pontos a serem disputados, e o que me chamou muita atenção também foi na fala do Bruno Spindel ao citar que a gente vai usar os garotos do Sub-20. Cara, são 27 pontos a serem disputados, a gente está falando por cerca de 25% do campeonato que vai passar por esses desfalques, que o Flamengo até eles falam, né, que eles acabam citando jogadores, né, uruguaios, entre 4, 5, podendo até ser 6 jogadores, então enfim, é preocupante de fato. O próprio Marcos Braz também falou ainda sobre foi lá no finalzinho, sobre a questão do Tite, abrindo aspas. O Flamengo atendeu todos os pedidos do Tite, não só nas posições, mas pelos nomes desses atletas. A gente trouxe o De La Cruz, que era uma solicitação dele, era um sonho antigo do Flamengo. Um Vinha, que era uma indicação dele, mas que a gente sempre teve o monitoramento dele aqui. E o Ortiz, que em outros momentos a gente sempre consultou se havia possibilidade para contratar. Então tá aí a direção do Flamengo, né, revelando esses bastidores, então fazendo assim a vontade do treinador do Flamengo, contratando esses nomes que foram indicados, pedidos, enfim, pelo técnico Tite. Falando sobre o Léo Ortiz, passou um pouco, eu já trouxe alguns vídeos falando aqui para vocês, que ele vai ter muita responsabilidade, taticamente falando, porque, né, é um cara que tem essa qualidade para sair jogando, então assim, você vai tentar buscar essa qualificação. Gente, é muito improvável o Léo Ortiz não ser um titular do Flamengo ao longo da temporada. Ele vai jogar mais jogos, né, se tudo der certo, do que os seus outros companheiros. Possivelmente veremos o Léo Ortiz e mais um, né? Se não acontecer isso, é porque algo dentro do planejado não está ocorrendo, ou que o Léo Ortiz não está conseguindo desempenhar. Mas se tudo for no prognóstico, né, Léo Ortiz e mais um zagueiro ao longo da temporada. E aí, o que acontece, até passou um pouco por essa condição na coletiva de imprensa, em algumas perguntas dos nossos colegas e tal. O Léo Ortiz vai precisar de ter uma cabeça muito boa, gente. Mas assim, muito boa. Porque tá se gerando uma expectativa, até pela importância que ele pode vir a ter,
mas que até, na minha opinião, superestima até o atleta. Ele é um muito bom jogador, ele é um zagueiro de fato diferenciado. Se a gente pegar os números, se a gente olhar só número, ele tá até disparado, mas futebol não é só número. Agora sim, ele tem a importância dele, mas isso não pode o colocar numa linha muito fina entre seus deveres, suas obrigações. Por que eu digo isso a vocês? Tem entre algumas, até o próprio Léo Ortiz, consciente dessa relação, ele responde: ele foi o primeiro treinador que me levou para a seleção brasileira por 3 vezes. Acredito que ele tenha muita fé no meu trabalho, não só no campo, mas como pessoa também. Ele sempre manifestou esse desejo para que eu viesse. Léo Ortiz falando dessa relação que já existe, né, dele com o técnico Tite, que é um admirador ali do seu trabalho, já o convocou, teve a oportunidade, convocou para a seleção brasileira, e fala-se muito, óbvio, do Léo Ortiz da construção. E aí que é um ponto que o jogador também tem que entender e não se permitir ser contaminado pelo ambiente de euforia. Abrindo aspas, é da minha característica ajudar muito na construção do time. Eu gosto de ressaltar que o principal objetivo do zagueiro é na parte defensiva. Lógico que é um bônus essa coisa de construção. Ainda mais nos dias de hoje. A gente vê os jogadores do Flamengo que também têm essa característica. Essa resposta do Léo Ortiz, ela é perfeita. A condição primária do zagueiro é defender. O bônus é ele ter essa qualidade de construção. Bônus esse no Flamengo que precisa, porque na grande maioria do tempo o Flamengo está mais com a bola do que sem. Então, dentro da conjuntura que ele estará coletiva, é necessário que ele tenha, né, essa capacidade. Agora, a gente não pode confundir construção com solução de problemas que os outros lá na frente não estão conseguindo resolver. A responsabilidade do Léo Ortiz é buscar clarear o início da jogada. É o início da construção lá atrás. Não é porque isso pode gerar ao atleta, e até por uma contaminação externa, de síndrome de Beckenbauer. E aí o atleta com essa síndrome de Beckenbauer, que eu tenho certeza que você sabe, você vai conseguir comentar aqui vários, já viu ou vê atualmente, acaba entrando por um caminho muito perigoso. Muito perigoso. E o zagueiro, como o Léo Ortiz parece, né, ter a cabeça no lugar, ainda bem que ele é um jogador experiente, porque não entra naquele oba-oba da mídia, ele tem a responsabilidade de limpar a jogada do Flamengo lá atrás, de ser esse qualificador, vai gerar muita expectativa e como vai gerar muita frustração se não conseguir. Então assim, se o Léo Ortiz conseguir acertar um passe de 5 metros, de 10 metros, não vai acontecer nada. Se ele errar, já vai começar a escandalizar. Então assim, o Léo Ortiz precisa muito da cabeça, e não se deixar contaminar pelo externo, porque estão trazendo como se fosse o Aldair, o Mauro Galvão, enfim, o zagueiro que você viu aí, o Domingos da Guia. Não é. Não é. Existe uma enorme deficiência hoje no futebol brasileiro, é valorizado jogadores com essas características, mas é o Léo Ortiz, que é um bom zagueiro, que teve oportunidade e que o Flamengo pagou um dinheiro importante nele porque ele tem o seu valor, mas vamos estimar o que é o Léo Ortiz com respeito e com a realidade. Então que o Léo Ortiz tenha muita cabeça no lugar, muitos pés no chão e não pegue a ele, não assuma a ele responsabilidades que são dos outros. O Léo Ortiz tem que apenas clarear o restante que vai precisar desequilibrar. Beleza? Vamos ficar atento aí. Um grande abraço a todos vocês. Deixa o like, deixa a curtida de vocês que a gente vai se vendo. Um grande abraço a todos, se cuidem. Valeu, galera!